Lucas era um jovem alquimista que vivia na pequena vila de Eldoria, cercada por florestas densas e montanhas majestosas. Desde criança, ele sonhava em se tornar um grande bruxo, um mestre das artes arcanas capaz de transformar metal em ouro e curar doenças com um simples toque. No entanto, a realidade era bem diferente. Suas tentativas de magia muitas vezes resultavam em fracassos cômicos, fazendo com que os aldeões olhassem para ele com desdém. Cada dia, Lucas passava horas em sua pequena oficina, repleta de frascos quebrados e livros empoeirados, estudando velhos grimórios que encontrara em mercados de pulgas e bibliotecas esquecidas. Sua paixão pela alquimia era inegável, mas a falta de recursos e o apoio da comunidade o deixavam frustrado. Enquanto os outros jovens da vila buscavam empregos convencionais, Lucas sonhava em desvendar os segredos do universo. À noite, sob a luz da lua, ele se dedicava a experimentos que muitas vezes acabavam em explosões de fumaça e cores. No fundo de seu coração, Lucas sabia que era capaz de mais, mas a dúvida e a insegurança eram sombras que o acompanhavam em cada passo. E assim, em meio a frascos e ervas, ele começava a se perguntar se havia um caminho alternativo para alcançar a grandeza que tanto desejava. A oportunidade finalmente surgiu na forma de um concurso de magia anual realizado na cidade vizinha de Wakaven. Lucas se preparou exaustivamente, investindo todas as suas economias em ingredientes raros e horas sem dormir em estudos intensivos. Ele acreditava que este seria o momento de provar seu valor, de mostrar ao mundo seu talento bruto. Cheio de esperança e nervosismo, ele apresentou seus melhores feitiços, demonstrando um controle notável sobre os elementos, mas ainda assim, algo parecia faltar. Os outros participantes, com seus trajes pomposos e magias elaboradas, pareciam pertencer a um mundo diferente do seu. Seus feitiços eram mais refinados, mais poderosos, mais impecáveis. O júri, composto por bruxos renomados, observava com expressões impassíveis. Ao final, o veredito foi implacável: Lucas não havia passado para a próxima fase. O anúncio ecoou em seus ouvidos como um trovão. A decepção o atingiu com força brutal, esmagando suas esperanças e deixando-o em ruínas. A multidão murmurou, e Lucas sentiu o peso do fracasso, o amargo sabor da derrota. A viagem de volta para Eldoria foi feita em silêncio, a imagem dos feitiços impecáveis dos outros bruxos gravada em sua mente. A crença em seu próprio talento, já abalada, agora estava em pedaços. Ele falhara, e a dúvida, antes uma sombra, agora o consumia por completo. De volta à sua oficina em Eldoria, Lucas mergulhou em um mar de desespero. A derrota em Wakaven abalara profundamente sua confiança. Em meio à pilha de livros antigos e pergaminhos amarelados, ele tropeçou em um volume encadernado em couro gasto, um grimório misterioso que havia adquirido em um leilão há anos. As páginas, cheias de caracteres estranhos e ilustrações perturbadoras, falavam de um poder proibido, de um ritual para alcançar a grandeza através de um pacto com entidades sobrenaturais. A ideia, inicialmente assustadora, começou a ganhar força em sua mente. O fracasso em Wakaven, a falta de reconhecimento, o desespero e a vontade inabalável de alcançar seus sonhos o levaram a considerar o impensável. O Grimório descrevia um antigo ritual realizado na Floresta Negra, um lugar sombrio e perigoso, famoso por suas lendas de bruxaria e magia negra. Era um caminho arriscado, um pacto com forças que poderiam destruí-lo, mas a promessa de poder ilimitado era tentadora demais para ser ignorada. Naquela noite, sob a luz pálida da lua, Lucas se preparou para sua jornada. Munido de apenas um lampião, uma adaga enferrujada e o grimório misterioso, ele adentrou a Floresta Negra. O ar estava pesado, carregado de um mistério opressor. Árvores retorcidas e escuras o cercavam, seus galhos como braços esqueléticos, sussurrando segredos obscuros. Ele caminhava com passos hesitantes, o medo misturando-se à sua crescente ambição, até que, no coração da floresta, avistou uma figura encapuzada, sentada sobre uma pedra coberta de musgo. Era Morgana. Morgana, a bruxa que Lucas apenas ouvirá mencionar em sussurros, tinha a presença de alguém que conhecia os segredos mais profundos da magia. Sua capa negra parecia absorver a luz ao redor, e seus olhos, brilhantes como estrelas, fixaram-se em Lucas com uma mistura de curiosidade e avaliação. Você busca poder, jovem alquimista, disse ela, sua voz suave,
mas com um tom que ressoava como um eco distante. Mas saiba que poder tem seu preço. Lucas sentiu um frio na espinha, mas a determinação em seu coração era mais forte do que o medo. Estou disposto a pagar, respondeu ele, a voz firme. Morgana sorriu, e o brilho em seus olhos intensificou. Ela revelou que para que o pacto fosse selado, ele teria que oferecer algo de valor, sua alma. Com este pacto, você terá habilidades que nunca imaginou, mas lembre-se, cada poder tem suas consequências, ela advertiu. Lucas hesitou por um momento, pensando em tudo que havia perdido, em todas as vezes que se sentirá impotente. O desejo de ser reconhecido sobrepujou sua cautela. Com um gesto de sua mão, Morgana traçou um círculo mágico no chão com uma mistura de ervas e cinzas. Repita após mim, ordenou, e Lucas, sentindo o peso de sua decisão, começou a recitar as palavras antigas que selariam seu destino. Com cada sílaba, a energia ao seu redor pulsava, e ele sentiu a ligação sendo formada. O pacto estava selado, e a promessa de poder agora fazia parte dele. Os dias seguintes após o pacto foram uma revelação. Lucas acordou com uma sensação de energia vibrante pulsando em suas veias. A magia que agora corria em seu sangue era mais intensa do que qualquer feitiço que já tentará. Ele se sentia invencível, como se as limitações que antes o atormentavam fossem meras sombras em comparação com o novo potencial que havia adquirido. Logo, Lucas começou a experimentar suas habilidades. Ele fez pequenas demonstrações de magia na vila, transformou água em vinho, fez flores brotarem instantaneamente e até mesmo criou pequenas chamas com o estalar dos dedos. As pessoas em Eldoria, antes céticas, agora o olhavam com admiração e espanto. Os murmúrios de um grande bruxo começaram a circular, e Lucas sentiu-se finalmente aceito, finalmente importante. Mas, à medida que sua fama crescia, também crescia uma sensação de desconforto. Ele notou que, com cada uso de sua magia, uma sombra parecia se aproximar dele, um pressentimento de que algo estava errado. As noites eram atormentadas por pesadelos, visões de figuras encapuzadas sussurrando em sua direção, e em cada sonho, o rosto do diabo se formava nas trevas, observando-o. Mesmo assim, Lucas não podia negar a euforia que sentia. Ele se tornará o centro das atenções, e a adulação o preenchia de um poder intoxicante. Contudo, algo dentro dele começou a hesitar. As risadas e os aplausos da aldeia não conseguiam abafar a inquietação que crescia em seu coração. O preço que pagará por essa grandeza ainda era uma incógnita, e o eco do que poderia perder começava a se fazer ouvir. Com o passar do tempo, Lucas começou a perceber que o poder que conquistara não vinha sem consequências. À medida que suas habilidades mágicas se tornavam mais impressionantes, ele também se sentia cada vez mais isolado. Seus amigos e familiares, antes próximos, começaram a se afastar. O medo e a reverência que sentiam por ele criaram uma barreira invisível, e Lucas se viu cercado por uma solidão que o atormentava. As noites eram particularmente difíceis. Os pesadelos se intensificaram, e ele acordava em pânico, suor escorrendo por sua testa. Em cada sonho, o diabo surgia para lhe lembrar do pacto que fizera, de que sua alma agora pertencia a ele. Sempre que Lucas usava sua magia, sentia uma pressão crescente, como se uma sombra estivesse se aproximando, pronta para levar o que era dele. Certa noite, incapaz de suportar mais a angústia, ele decidiu buscar respostas. Lucas se dirigiu à Floresta Negra, determinado a encontrar Morgana e entender o verdadeiro custo do poder que lhe fora concedido. A floresta parecia mais sombria e ameaçadora do que da última vez que a atravessara, e cada passo que dava aumentava a sensação de dread. Quando finalmente encontrou Morgana, ela o aguardava em um local onde a luz da lua filtrava-se através das árvores, criando um espetáculo etéreo. Você voltou, jovem bruxo, disse ela, sua voz ecoando suavemente. Sente o peso do seu desejo, não é? O poder que buscou tem um custo. Você deve pagar. Lucas, angustiado, questionou-a sobre como poderia reverter o pacto. Morgana apenas sorriu enigmaticamente, e a verdade que ela guardava era mais aterrorizante do que ele poderia imaginar. Sentado sob a luz da lua, Lucas sentia que o chão sob seus pés poderia ceder a qualquer momento. O peso das palavras de Morgana o esmagava.
Você deve pagar, ela repetiu, e ele percebeu que sua busca por respostas só aprofundava a escuridão que começava a consumir sua alma. Mas e se eu não quiser mais esse poder? Lucas questionou, a voz trêmula. E se eu quiser reverter o pacto? Morgana olhou para ele, a expressão impassível. Reverter um pacto é uma tarefa árdua, e muitas vezes, impossível. Para desfazer o que você fez, você deve estar disposto a sacrificar algo mais valioso do que sua alma. Lucas sentiu um frio na espinha. O que poderia ser mais valioso do que sua própria vida? O silêncio entre eles era pesado, e ele lutava contra o desespero. O que você quer dizer? Ele insistiu. Morgana aproximou-se, colocando a mão sobre o ombro dele. Você deve buscar dentro de si mesmo. O poder que você deseja pode não ser o que realmente precisa. As palavras dela ressoaram em sua mente, e Lucas começou a refletir sobre suas escolhas. Ele não queria apenas ser poderoso, ele queria ser aceito e amado. O que ele havia sacrificado por sua ambição? Enquanto ponderava sobre isso, imagens de sua família e amigos, rindo e compartilhando momentos simples, passaram pela sua mente. Ele percebeu que, na busca por poder, havia perdido tudo. Eu não posso continuar assim, Lucas disse, sua voz se quebrando. Eu preciso encontrar uma maneira de consertar isso. Morgana acenou lentamente, como se já soubesse que ele chegaria a essa conclusão. Então você deve enfrentar o que vem a seguir, pois o caminho para a redenção nem sempre é fácil. Lucas sentiu um novo propósito se acender dentro dele. Com a determinação renovada, ele se despediu de Morgana e deixou a Floresta Negra, sua mente fervilhando com planos. Ele sabia que precisava enfrentar o diabo, a essência do pacto que fizera, e desafiá-lo pelo que lhe restava, sua liberdade. À noite seguinte, sob a mesma lua cheia que testemunhara seu pacto, Lucas se preparou para o confronto. Ele desenhou um círculo mágico em sua oficina, cercando-se de ervas e velas que representavam a luz que ele buscava. Com o grimório em mãos, ele invocou o diabo, recitando as palavras de poder que agora conhecia bem. O ar ao seu redor ficou pesado, e uma presença sombria começou a se materializar. Num piscar de olhos, o diabo apareceu, uma figura imponente e aterrorizante, com olhos que brilhavam como brasas. Ah, meu querido Lucas, ele disse, sua voz suave como seda e cortante como lâmina. Vejo que você deseja discutir o seu pacto. O que quer? Mais poder? Ou talvez você tenha pensado em uma saída. Eu não quero mais seu poder. Lucas declarou, a voz firme. Quero minha alma de volta. Estou disposto a sacrificar tudo para me libertar desse laço. O diabo sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você se esqueceu do preço que pagou. Poder é um fardo que você deve carregar. Com um gesto, o diabo lançou um feitiço, e sombras começaram a cercar Lucas. Ele podia sentir o peso da escuridão tentando dominar sua mente, mas lembrou-se das faces de seus amigos, do amor que havia perdido. A força desse amor pulsou dentro dele como uma chama, e ele se concentrou, canalizando toda a sua energia. Eu sou mais do que um mero bruxo. Lucas gritou, desafiando o diabo. Eu sou a soma de tudo que perdi e tudo que ainda amo. As palavras reverberaram no ar, e o duelo entre luz e escuridão começou, uma batalha que decidiria não apenas o destino de Lucas, mas também o futuro de sua alma. A batalha entre Lucas e o diabo se desenrolava em um espetáculo de luz e sombras. Feixes de energia mágica se chocavam, criando explosões de poder que iluminavam a oficina como um relâmpago. Lucas sentia a pressão crescente do diabo, que tentava dominá-lo com promessas sedutoras de poder e riqueza. Mas ele se lembrou do que realmente importava, o amor e a amizade que havia deixado para trás. Concentrando-se, Lucas começou a entoar um encantamento, um feitiço que encontrara em seu grimório e que prometia libertação. As palavras fluíam de seus lábios como um canto ancestral, e a energia ao seu redor começou a mudar. As sombras que cercavam o diabo começaram a se dissipar, revelando uma forma mais humana, mais vulnerável. Lucas percebeu que o verdadeiro desafio não era apenas derrotar o diabo, mas confrontar a escuridão dentro de si mesmo. Eu não sou apenas um alquimista em busca de poder. Lucas bradou.
Eu sou um homem que aprendeu o valor do amor e da amizade, e estou disposto a sacrificar meu poder para recuperar minha alma. Com essas palavras, uma onda de luz irrompeu de seu coração, envolvendo-o em um brilho radiante. O diabo gritou, uma mistura de raiva e surpresa, enquanto a luz consumia as sombras. Lucas sentiu uma dor aguda, como se estivesse se desfazendo em partículas de luz, mas era uma dor libertadora. Finalmente, o feitiço foi completado e, em um último grito, o diabo desapareceu, levando consigo a escuridão que ameaçava Lucas. Ele havia feito o sacrifício final, o poder que tanto desejara, em troca de sua alma. Lucas acordou em sua oficina, a luz da manhã filtrando-se pelas janelas empoeiradas. A sensação de alívio era palpável, como se um grande peso tivesse sido retirado de seus ombros. Ele olhou ao redor, reconhecendo a familiaridade de seu espaço, mas agora sentia uma nova clareza. O Grimório, antes um símbolo de sua ambição desenfreada, estava aberto sobre a mesa, suas páginas agora vazias, como se o conhecimento contido nele tivesse sido libertado. Os dias seguintes foram um tempo de reflexão e cura. Lucas se reconectou com os amigos e familiares que havia afastado. Ele se desculpou sinceramente e compartilhou sua jornada, contando sobre os perigos de buscar poder sem considerar o custo. A vila, que antes o temia, agora o via como um homem transformado, alguém que havia aprendido as lições mais importantes da vida. Embora a magia ainda estivesse em seu coração, Lucas decidiu que usaria seus conhecimentos de uma forma diferente. Ele se tornaria um mentor, ensinando outros a respeitar a magia e a buscar não apenas poder, mas também amor e compreensão. Ele compreendeu que a verdadeira grandeza não vinha da ambição, mas do amor que compartilhamos e das conexões que construímos. Naquela manhã ensolarada, ao olhar para a floresta que uma vez o atraíra com promessas de poder, Lucas sorriu. Ele havia enfrentado seus demônios e saído vitorioso. Agora, ele era um homem livre, pronto para um futuro onde a magia era apenas uma parte de quem ele era, e não tudo o que poderia ser. No entanto, uma semente de preocupação ainda brotava em seu coração. Ele sabia que a entidade com a qual fizera o pacto nunca se daria por vencida. A sombra de suas ações passadas sempre o seguiria, um lembrete constante de que o poder tem um preço. O pensamento de que mais cedo ou mais tarde ele teria que enfrentar essa entidade novamente pairava sobre ele como uma nuvem escura. Um conselho a quem está ouvindo, Lucas refletiu, com o inimigo não se brinca. O poder pode seduzir e cegar, mas as consequências podem ser pesadas demais para pagar. Ele sabia que a verdadeira magia reside na responsabilidade e no respeito, e que cada escolha feita na busca pela grandeza pode ter repercussões imprevistas. Enquanto a luz do sol brilhava através da janela, Lucas tomou uma decisão. Ele não deixaria que o medo dominasse. Ele usaria sua experiência e conhecimento para ajudar outros a evitar os mesmos erros que cometera. O verdadeiro poder, ele percebeu, não está em controlar ou manipular, mas em compartilhar, cuidar e construir um futuro melhor. Ele olhou mais uma vez para a floresta, agora um símbolo não apenas de tentações, mas também de crescimento e aprendizado. Com um profundo senso de gratidão por tudo que vivenciou, Lucas se preparou para enfrentar o futuro, consciente de que a vida é uma jornada cheia de escolhas, cada uma com seu próprio peso e significado. Mas que no final de sua vida talvez não teria salvação, não ia se livrar do demônio nunca mais, talvez seria atormentado para todo sempre. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comente e inscreva-se no nosso canal. Estamos começando aqui no YouTube e sua ajuda é muito importante para nós. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se precisar de mais ajustes ou quiser uma adaptação para outros temas, é só avisar nos comentários.